doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, sempre com um convidado, sempre com uma entrevista importante para você conhecer mais profundamente a doutrina espírita. E não poderíamos estar em melhor companhia para isso, como no dia de hoje, com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Olá, Divaldo. Como estamos? É um prazer recebê-lo no programa Transição uma vez mais. Muito obrigado. Divaldo, a doutrina espírita apresenta muitos temas relevantes, mas gostaríamos hoje de tratar sobre a questão da responsabilidade. Para a doutrina espírita, na visão espiritual, o que seria a responsabilidade? A responsabilidade é uma conquista ético-moral que o espírito logra através do seu processo evolutivo. É aquele caráter de valorizar as coisas e agir com equilíbrio e com a perfeita noção da gravidade dos assuntos que lhe dizem respeito. Toda vez quando despertamos para a responsabilidade, já temos o discernimento para saber o que é bom daquilo que não é bom, a faculdade da razão e da lógica. Então, a responsabilidade do ponto de vista espiritual é esse estágio de evolução no qual o indivíduo, cônscio dos seus deveres, age com equilíbrio. Ela tem alguma proporcionalidade, ela guarda alguma proporção com a evolução do espírito? Sem dúvida. Da fase primária, temos apenas instintos. Esses instintos vão de transformar-se oportunamente em razão, em discernimento. E é graças a essa mudança, depois que a nossa psique passa por uma fissão e nós descobrimos o que é o bom, do que é mal, certo do errado, que surgem os pródromos da responsabilidade. Quanto mais evoluído, mais responsável é o ser. Essa responsabilidade, Divaldo, que você cita, e que também o Livro dos Espíritos coloca, ela está enfocando apenas a relação do homem com Deus, ou também ela pode ser vista na relação do homem com a natureza, por exemplo, com um relacionamento familiar, pessoal? Poderemos colocar dentro da trilogia de Jesus a responsabilidade para consigo mesmo, o alto amor, os deveres que devem ser cumpridos com um alto grau de consciência, a responsabilidade em relação ao seu próximo. Todos nós temos o dever de, vivendo de maneira gregária na vida social, contribuir positivamente para que o grupo avance. E também a responsabilidade para com Deus. Então abrangemos o cosmo. E nesse cosmo vamos trazer para a Terra a necessidade do respeito à natureza, no clã familiar, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Esta proposta da responsabilidade é muito grave, porque muitos indivíduos, mesmo conscientes dos seus deveres, atingido um certo nível de racionalidade, porque lhe falta a cada um deles essa conquista moral, não tem a responsabilidade. Vemos os promotores da guerra, os promotores de tantos males que afligem a humanidade. Observemos, por exemplo, aqueles que se notabilizaram nos campos de concentração, de trabalhos forçados, de extermínio. Eram portadores de uma grande inteligência, porém irresponsáveis, porque agiam de maneira leviana dentro de uma óptica apenas do seu interesse, trazendo consequências perturbadoras para a sociedade, mesmo nos dias atuais. O fato de nós precisarmos conviver, ou seja, ter que respeitar os direitos dos outros, termos que, segundo estas leis do universo, nos conter, diríamos assim, não é um fator que cerceia o livre-arbítrio? De maneira nenhuma. O nosso livre-arbítrio não nos permite ultrapassar os deveres da liberdade do outro, porque a nossa liberdade cessa na fronteira da liberdade do nosso próximo. Aliás, numa obra memorável do professor Dr. Emílio Mirey Lopes, que são os 4 gigantes da alma, fala que o medo é um dos grandes responsáveis por determinados comportamentos. E entre esses comportamentos, a irresponsabilidade.
Quando nós somos vítimas de qualquer circunstância que nos leva a um estado de medo, logo depois de ira, de pavor ou de agressividade, a consciência da responsabilidade anula-se e o indivíduo selvaja-se, perdendo, portanto, esse controle que deve viger em todos os nossos atos. Então, toda vez quando estejamos diante de circunstâncias que não sejam as ideais, deveremos manter um certo controle sobre nós mesmos e limitar o nosso livre-arbítrio para que esta liberdade não se torne libertinagem. Hoje nós temos um mundo que exige muito das pessoas do ponto de vista material. Ou as pessoas aceitaram viver numa máquina assim. E nós temos uma situação que parece ser, às vezes, conflitante do ponto de vista de como solucionar isso e como que a doutrina espírita pode aconselhar nesse sentido. A mulher que vai em busca no mercado de trabalho das suas realizações profissionais e que com isto, de uma certa forma, deixa de lado as suas responsabilidades como mãe ou como dona de responsável por um grupo familiar, não é? Isso tem algum enfoque, alguma consequência do ponto de vista espiritual nesse sentido? Sem dúvida. Porque um dever não pode esmagar outro. O direito de liberdade que a mulher tem de projetar a sua potência, os seus valores, as suas conquistas, que é muito válido, não lhe permite o direito de abandonar o dever da maternidade, desde que ela escolheu a maternidade também ao lado das profissões que abraça. Justo é que estabeleça períodos a atender a um dever sem prejudicar o outro. Porque muitas vezes a mulher, como também o homem, abandona o lar e coloca funcionários remunerados. Ora bem, o dinheiro que gasta para esses funcionários poderia não ser adquirido e o tempo transformado em atividade para o próprio lar. Eu recordo-me de uma experiência muito curiosa que está narrada nesses livros de autoajuda, em que o filho perguntou ao pai: papai, quanto o senhor ganha por dia? E o pai diz quanto ganha. E por hora, o pai faz um cálculo e diz por hora. E por 10 minutos. O pai calcula, mas por que essa preocupação? Bem, eu quero saber quanto o senhor ganha em 10 minutos. O pai lhe diz, ele abre o bolso e diz: aqui está, papai, dê-me 10 minutos de atenção. Sim. Porque o indivíduo acredita que deve ganhar para dar melhores recursos à família, para atender bem. E ao invés de ser pai, ao invés de ser mãe, torna-se fornecedor. É um mecanismo psicológico de fuga. Ele foge à responsabilidade e faz a compensação emocional através do que dá. Mas ele é egoísta porque ele não se dá. Então, no caso em foco, no caso da mulher, é justo que ela conquiste o mundo, mas sem desprezar a família. As pessoas que vão a uma igreja, uma casa religiosa, não importa que denominação possua, e que dentro dela se conduzem de uma forma, mas que fora dela se conduzem de outra maneira. Qual a responsabilidade destes que têm este compromisso com a fé que abraçaram? Jesus já o definiu há 2000 anos. Mais se pedirá àquele a quem mais se deu. Sempre me chamou a atenção esse comportamento nos filmes de cowboy. Normalmente as pessoas iam ao culto religioso pela manhã, no domingo às 10 da manhã. Sim. E logo saíam para o salão, praticavam as maiores arbitrariedades. Era como se fossem pagar o imposto de vida à divindade e depois permitiam-se todos os disparates. Essa responsabilidade é muito mais grave, porque se o indivíduo exercita uma proposta religiosa, ele tem noção das responsabilidades que lhe dizem respeito, já que toda religião é nobre desde quando propõe ao indivíduo o crescimento intelecto-moral, o desenvolvimento do ser interno para a imortalidade. Desta maneira, a irresponsabilidade na conduta não pode ser salvada pela presença física no culto religioso. Uma coisa é consequência da outra, não é ser dentro da igreja e fora da igreja o mesmo cristão do mesmo jeito. Não é verdade? Aqui está a bela definição. Não fazer às ocultas aquilo que não tem coragem de fazer às claras. Desde que o indivíduo tenha consciência do si, este si profundo, self, é necessário que ele se comporte em todo lugar da mesma forma. Embora isto muitas vezes custe o sacrifício. Mas é através deste sacrifício que ele elabora o hábito, ele cria o condicionamento e passa daquela experiência, que é uma experiência talvez fora do comum, a criar hábitos saudáveis, que nós chamamos hábitos de educação, de civilização e de ética.
Porque de verdade, não é, Divaldo? Na rotina humana, as pessoas estão muitas vezes condicionadas a se conduzirem de maneiras específicas em determinados lugares, em função de certas conveniências, e acabam transferindo isso também para a vivência na casa religiosa, não é? Sem dúvida. Nós vemos que em qualquer religião, quando tem os seus cultos, há um certo automatismo, em que o indivíduo interior não participa daquelas manifestações exteriores. Em um pequeno grande livro, o Espírito Joana de Anjos fala que a rotina é o gigante da alma, é um dos gigantes. Porque o indivíduo automatiza, perde o êmulo, o entusiasmo e deixa de viver, voltando a repetir fenômenos que não dizem respeito ao seu emocional. E isto leva, não raro, o indivíduo a um estado de vazio, de desequilíbrio e até mesmo de depressão. É necessário que a vida seja dinâmica. Ela é tão rica de oportunidades que, ao realizarmos um culto de qualquer natureza, até mesmo filosófica, ética, de um clube, que nós coloquemos o sal da nossa presença. Como diria o Evangelho, o sal do amor, para que ele tenha um verdadeiro sabor. Você acha que, até que ponto você acha que, porque muita gente fala assim, Divaldo, é que todo mundo é assim, o que eu estou fazendo não é diferente do que todo mundo faz. Então, essa expressão, todo mundo é assim, acaba muitas vezes fazendo a pessoa achar que ela é normal, entre aspas, ao se conduzir desta forma, quando isso fere até mesmo seus conceitos morais mais íntimos. Sem dúvida, seria repetir o que dizem muitos terapeutas. Numa época de epidemia, o normal ter saúde é estar com a doença. Então, nós tomamos sempre a exceção como regra geral. E como aderimos, tornamos uma regra geral muito potente. Todo mundo age assim, menos eu. Eu estou criando uma nova mentalidade. E com essa nova mentalidade, em breve, todo mundo agirá como eu ajo. Não justifica conduzir-se de maneira equivocada, porque isso se tornou aplaudido, se tornou uma forma de 15 minutos de brilho na sociedade, ou nos holofotes. Nós temos que manter determinados comportamentos éticos, mesmo que a sós. Examinemos o exemplo de Jesus. Ele não foi compreendido. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no último versículo 32, etc., quando ele diz, no mundo só tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu tenho vencido o mundo. A maioria de nós quer vencer no mundo da política, no mundo da religião, no mundo social, mesmo que de alma crucificada na amargura e no desencanto. Jesus venceu o mundo das suas misérias e nos ensinou a enfrentar esse mundo conturbado, que é o resultado das nossas paixões servis. Se nós conseguirmos sobrepor a razão ao instinto, a emoção à sensação, nós também venceremos o mundo, sem nos deixarmos abater pelo mundo. E voltando ao passado, não é? Me faz essa sua fala lembrar do psicólogo que seu pai tinha atrás da porta. Era um psicólogo admirável. Resolvia qualquer situação em alguns minutos, quando era aplicado de maneira suave. Sim. Né? Era o velho cipó, que na Bahia chamamos cipó caboclo. Raramente ele usava, mas quando usava, era uma reunião de natureza psicoterapêutica de alta eficiência. E só a presença já alertava todo mundo, não é? Advertia, porque nós já sabíamos que na impossibilidade de atender através da obediência pacífica, atenderíamos através da obediência imposta pela disciplina. Divaldo, infelizmente, o tempo passa muito depressa e há tanta coisa boa, tanta coisa importante a falar a respeito da responsabilidade. Mas, como nós temos um dever com os nossos telespectadores, isso é uma responsabilidade nossa, nós colocamos agora as câmeras do programa Transição para suas considerações finais, suas despedidas. Vivemos num mundo de testemunhos e graças ao nosso desenvolvimento intelecto-moral, sabemos o que devemos fazer e podemos. Aquilo que podemos fazer, mas não devemos. É exatamente esse discernir que nos dá consciência e que nos torna pessoas responsáveis perante a vida. Muita paz, caro amigo telespectador. Esperamos que você tenha apreciado e agora saiba, né, com mais propriedade a importância da sua vida na vida de todos os outros. Programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, agradece o seu carinho. Até o próximo.